Olá, meus amigos, começando a nossa live religiosamente, agora, quarta-feira, às 9 da noite. O pessoal do Instagram também já conectou aqui também. Começando a nossa live ao vivo, a nossa live semanal no Instagram e também no Facebook. É para você que está chegando agora, para você que está ao vivo, né? Para a gente que está ao vivo aqui, conectado nesse momento. Espero que você já fique com a gente aí na nossa audiência. É isso aí, pessoal, vem para cá na nossa audiência. Para você que entrou agora também, é importante compartilhar. Para você que está no Facebook, né? Você tem a opção de compartilhar. O pessoal também que está aqui no Instagram, o pessoal já está entrando também aqui no Instagram. Tem gente que prefere pelo Instagram, tem gente que prefere pelo Facebook Live, né? Essa ferramenta maravilhosa. Falar para vocês aqui, né? Enquanto eu sempre demoro um pouquinho para começar o assunto, em virtude do pessoal começar a entrar, né? Eu peço para você que começou a entrar, às vezes o assunto não entrou ainda, não começou, fique com a gente na audiência até o final, né? O tema é bem interessante, o tema é a febre amarela, está falando bastante. Eu até tinha outros temas, várias pessoas mandaram para mim via inbox, né? Mandaram via inbox o tema, sugerindo temas conforme o programa passado. Muitas pessoas me pediram, né, para estar colocando aqui determinados temas. Muitas pessoas falaram: Eder, fala triglicérides, ou fala psoríase, enfim, tem muitos temas que eu anotei aqui carinhosamente, né? Já estão todos agendados aqui, prontos para os próximos programas. Saúde já! É isso aí, minha gente. Pessoal, vem para cá, vem comigo, pessoal. Fica na audiência. Você que está aqui, né? Acabou de entrar, está conectando. Fica na audiência com a gente, né? Opa, o Júnior Almeida aí. É isso aí, Júnior. Obrigado pelo apoio. Estamos juntos aqui, né? Nosso amigo o Henrique, um colega meu, né? Da Unesp Assis, Ciências Biológicas. Grande abraço para você, meu amigão. O pessoal entrando aqui, a Letícia também, Graziella, né? A Fabi Lima, abraço para você, Fabi. Fabiana Ceribelli, né? O pessoal aqui, a Daniela também, advogada, né? Já entrou também aqui. O pessoal do Instagram, a Carla Jimenez também está aqui no Facebook Live. Gente, vamos lá então, pessoal, né? O que é a historinha aqui que eu estou contando para vocês? O que é o nosso projeto, né? Eu fazia desde 2005, eu fazia o programa Jornada de Saúde, o programa de rádio, onde nós colocávamos semanalmente um tema de saúde. No rádio, a gente tem aquela abrangência mais regional, né? Enfim, e claro, você não me vê. E eu resolvi trazer esse modelo dessa maneira agora para as redes sociais. E as redes sociais estão permitindo, né, essas colocações aqui, você estar ao vivo, né? A rede social está permitindo você estar ao vivo e mandando a sua mensagem. Então, muito legal, acho que é um instrumento de comunicação assim fantástico. Instagram também liberou recentemente, estava aguardando ansiosamente isso pelo Instagram também, e o Facebook já tinha liberado. Nós já havíamos começado algumas edições do programa Saúde Já, tá certo, pessoal? Saúde Já, toda semana um tema de saúde para você. Nós estaremos trazendo aqui, né, carinhosamente, esse tema de saúde para tratar com você todas as quartas, às 21 horas, programa Saúde Já. Então, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de você compartilhar o nosso programa. Lembrando a você que no Facebook, na nossa página, a página Edermiano, a página Figura Pública, vai estar lá o nosso vídeo na íntegra para você assistir depois, para você compartilhar, para você enviar para os seus amigos, família, etc. No Instagram, o live é somente naquele momento, tá certo, gente? Né? Então vamos lá, vamos falar do tema de hoje? O tema de hoje obrigado a Isaura Lima, você é um exemplo de profissional. Parabéns, obrigado Isaura Lima por interagir com a gente, né? Compartilhe então na sua timeline, compartilhe aí o nosso vídeo, a nossa live, para mais pessoas serem atingidas aí pelas nossas informações. Valeu? Vamos lá então? Gente, olha o tema de hoje, febre amarela. Às vezes eu estou olhando para cima aqui por causa da minha lousa. Eu tenho uma lousa aqui, gente, com os nossos
dizeres, né, com os nossos tópicos aqui para eu não me perder, né, como se fosse uma aula mesmo, né, gente? Eu dei aula um tempão, então é legal a gente ter esse roteirinho aí que eu preparei. Vamos falar um pouquinho do histórico, né? A gente vai falar da febre amarela e muita gente confunde febre amarela, confunde com malária, né? Até eu mesmo, às vezes, estava estudando o tema, às vezes dava uma confundida, né, nos assuntos, mas tem muitas particularidades, né? Tem muitas nuances de cada doença, né? E algumas coisas que são parecidas. Então, a febre amarela, pessoal, está falando muito agora, nesse momento, está havendo muito, uma explosão de casos em algumas regiões do Brasil, né? Especialmente a mídia tem tratado muito disso, da questão da febre amarela. A mídia tem falado bastante e até muitas vezes, quando você coloca um tema de saúde, ou seja, qualquer tema, e você não explica esse tema para as pessoas, isso pode gerar um pânico, pode gerar alguma má interpretação. Por isso que é importante a gente usar as redes sociais com as boas informações. E é isso que a gente está fazendo aqui, gente, no nosso programa Saúde Já. Então, vamos falar um pouquinho da febre amarela. Como eu disse, a mídia está falando bastante, casos em Minas Gerais. Inclusive, muitas pessoas foram correndo aos postos de saúde, buscando aí a vacinação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Existe a vacina para ela. Então, causou uma certa histeria em algumas cidades, as pessoas procurando ali a vacina para a febre amarela. Mas o que é a febre amarela? Então, vamos falar um pouquinho. O que é esse problema de saúde pública, esse problema que a mídia tem dito bastante a respeito disso? Então, é uma doença infecciosa, né? Estou olhando aqui porque eu preparei meu roteiro, pessoal, para não me perder. É uma doença infecciosa, gente, e ela é transmitida por um vírus. Mais precisamente, é chamado um arbovírus, que são os vírus transmitidos por mosquitos, né? Então, do gênero Flavivírus. Esse é o gênero desse vírus, tá certo, gente? Então, é uma doença infecciosa causada por um vírus. Basicamente, esse é o início da nossa definição da febre amarela, pessoal. E a gente tem que salientar o seguinte, falando um pouquinho do histórico, né? A Gisele Pavan entrou aqui também, Vinícius Ferrari, né? A Gisele Pavan, nossa colega farmacêutica, aquele abraço. Franz Antoni também colocou aqui assunto muito interessante, obrigado, viu? Olha o pessoal também aqui, a Fer Lucas, a Fernanda, né? Parabéns, obrigado, o pessoal interagindo com a gente. Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui. A gente falar um pouquinho que é uma doença infecciosa, transmitida por um vírus. Então esse é o principal ponto de partida aqui da febre amarela. E a gente vai falar um pouquinho da história aqui. Estima-se que surgiu, né, na África há 3.000 anos atrás. E é uma doença, gente, que o reservatório básico dos vírus são os primatas. Se ligou nessa informação, pessoal? Você ligou nessa informação dos primatas, aí, dos macacos, né? Você vê que até na mídia está falando isso. Regiões onde houve muitas mortes dos primatas, dos macacos. Então, por quê? Porque o primata, né, o macaco, é o reservatório básico, é o reservatório do vírus. Tá certo, gente? Vou explicar isso mais para frente, a gente vai entendendo as informações. À medida que eu vou colocando as informações, a gente vai fazendo uma conexão e vai entendendo o resultado aqui da questão. Então, o reservatório são os primatas, é transmitido por um vírus e estima-se que surgiu na África há mais de 3.000 anos, estudos genéticos. Como é que a pessoa sabe isso? Como é que você sabe que é 3.000 anos, né, que surgiram aí, o vírus surgiu lá na África? Porque foi feito estudos genéticos, né, estudos demonstrando isso. Não é à toa essa informação, tá certo, gente? E como é que chegou no Brasil? Chegou no Brasil na época da escravidão, muitos navios negreiros traziam, né, os negros para trabalhar nas lavouras, para trabalhar nas cidades muitas vezes primitivas, né, com condições sanitárias muito ruins, né, as cidades nessa época, né, pessoal, né, muitos anos atrás, na época da escravatura, né, então tinha os negros que trabalhavam nas lavouras, no engenho, etc, né? Bom, essa é a história, né, pessoal? Né? Vamos sair da história, vamos para a biologia, né? Vamos para a farmácia, né, pessoal? Mas é legal a gente colocar a história, né, no assunto para a gente entender. Olha o nosso amigo Felipe Miano. Ei, Felipe, aquele abraço para você, né? Sempre na sintonia com a gente aí, sempre acompanhando, né? Miano Assessoria sempre com você, né? O pessoal sempre na audiência com a gente também. Né? Aquele abraço para você.
E olha só, gente, então é legal a gente falar da história, né? Ela, Gisele, eu gosto muito do seu jeito de explicar sobre saúde e biologia. Valeu, Gi. Isso mesmo. Então a gente está colocando aqui a história, falando um pouquinho da história, mas casar um pouquinho com a biologia daqui a pouco. Que é legal de falar isso, né, gente? Então as cidades naquela época, na época da escravidão, né? Não tinham condições sanitárias. E aí, pessoal, né? Você imagina lá os vírus, ou melhor, o mosquito que veio junto com o navio nessas cidades com essas condições. Foi uma associação excelente assim para explodir a doença nessa época, né? O nosso amigo Tony Loureiro, o Oreia, mais conhecido como Oreia, carinhosamente conhecido como Oreia, acabou de entrar também na nossa live. Aquele abraço, Tony. E então, gente, o que acontecia? O mosquito vinha também junto com o navio, né? Junto com os negros, né? Que vinham para trabalhar nas fazendas, enfim, essa parte da história você já conhece. E tinha o mosquito, então, com o vírus, né? E as cidades com as condições sanitárias péssimas daquela época, isso formava, então, a combinação ideal para o vírus se espalhar, tá certo, gente? Então, muito legal essa parte, né? Então, a gente vai falar do ciclo de transmissão. Entendido isso, essa questão, o surgimento, a origem, a gente vai falar um pouquinho do ciclo de transmissão. E tem duas questões importantes aí, pessoal, né, da malária. Tem duas coisas... desculpa, gente, eu vou fazendo uma confusão. Malária, né? A febre amarela. Tem duas questões importantes aí. Ela tem dois tipos, o silvestre e o urbana. Olha, gente, importante essa informação, hein? Silvestre e urbana. Silvestre vem da floresta, né? Eu falei já do primata, dos macacos. Então, vai acometer mais os primatas. E a questão do ciclo de transmissão é mais relacionada a isso. É o macaco, mosquito, macaco, na silvestre, tá certo, gente? Então, acontece lá na floresta, né? O mosquito, eu até anotei aqui, a Haemogus e o gênero Sabetes, tá certo, gente? São esses os gêneros dos mosquitos, da forma silvestre, tá bom? Da forma silvestre. E geralmente quem que pica, né, o animal é o mosquito fêmea, tá certo? A fêmea, sempre a fêmea, né, pessoal? Em tudo, na dengue, chikungunya, que transmissão dessas doenças, dengue, chikungunya, zika vírus, que está falando bastante, a gente vai falar isso em programas Saúde Já, nas próximas edições, e que são doenças também transmitidas por mosquitos, né, o Aedes aegypti, sempre é a fêmea, pessoal. Porque a fêmea que vai picar, então, ou seja, o ser humano, ou seja, um animal, né? No caso, a gente está falando aqui da febre amarela, e vai picar, então, por exemplo, um primata, um macaco. E por que ela? Porque ela precisa do sangue para maturar os ovos, tá certo? Para o ciclo, o ciclo de vida, né, do mosquito, né? Precisa maturar os ovos, então a fêmea precisa buscar sangue, né? O macho geralmente é seiva de planta, né? Então, basicamente isso, né? Boa noite, Luana Campos, né? Apareceu aqui também na audiência com a gente. Boa noite para você. Então, geralmente a fêmea vai buscar, então, a Franciele Silva acabou de entrar também, uma boa noite para você. Está na audiência com a gente. Gente, compartilha, hein, pessoal? Compartilha para a informação chegar para mais pessoas. Isso é importante. Então, geralmente nessas doenças, então, eu estava falando, a fêmea que faz, então, o ataque, né? A fêmea que faz o ataque, tá certo? As fêmeas são perigosas, tá bom, gente? Né? Estou falando dos mosquitos, tá, pessoal? Não vão me levar na brincadeira, tá bom? E, dando continuidade, então, tem os dois tipos, tem a silvestre e tem a urbana. A urbana já vai entrar a questão do Aedes aegypti, já falei, né? Estava dando a dica, o Aedes aegypti é um mosquito, então, que vai participar da questão aí da febre amarela urbana. A febre amarela urbana, pessoal, já está erradicada desde 1942, onde o último caso foi no Acre. E já tá erradicada, sumiu, então não existem casos, geralmente os casos que surgem é a forma silvestre. Ah, mas o Éder, você não falou que a silvestre é só na floresta, né, nos macacos? Acontece o seguinte, pessoal, que muitas vezes o ciclo de transmissão é macaco, mosquito, macaco, mas muitas vezes, o que está acontecendo, gente? O homem está adentrando no espaço da natureza. Ah, o mosquito é ruim, pessoal, o mosquito é ruim. Não é assim, a gente não pode ver isso dessa forma também, que o mosquito é ruim. O mosquito está lá no seu habitat, no seu ecossistema. Acontece que o homem, com a sua intransigência, né, com o seu destruindo a natureza, que é o que a gente tem visto aí nos últimos anos, o homem tem invadido o espaço dos animais, nas florestas, né, tem destruído os ecossistemas,
né? Eu posso falar um pouquinho disso também, que eu, além de farmacêutico, eu sou biólogo, então a gente estudou muito essa questão da formação dos ecossistemas, essa questão da natureza, né? O equilíbrio que a natureza tem que ter. E o homem invadiu o espaço da natureza, invadiu os ecossistemas. Isso causa um desequilíbrio. Então, uma das questões, né, um dos resultados do homem invadir as florestas, invadir o habitat, os ecossistemas, é justamente, tudo tem um efeito colateral, né, pessoal? Tudo tem uma ação e uma reação. Uma das reações do homem invadir o habitat dos animais, que estão em formato de equilíbrio, é justamente as doenças, né? Então, o que está acontecendo? Em vez de ciclo de vida ser macaco, homem, macaco, a pessoa adentra aquele ambiente, o mosquito tem lá o vírus no seu interior, porque ele picou um macaco, que o macaco era o reservatório inicial do vírus, correto? Né? Então, o que vai acontecer? O macaco era o reservatório inicial do vírus, o mosquito vai picar esse macaco, vai se infectar, né, com aquele vírus, no caso o mosquito, e vai transmitir para o homem que invadiu o espaço, invadiu o ambiente, invadiu o habitat, né, na floresta. Então, olha só, gente, quanta coisa está acontecendo, né? Então, em vez de ser o ciclo de vida macaco, homem, macaco, porque o homem invadiu, acabou ficando macaco, mosquito e homem, tá certo, gente? Então, macaco, mosquito, macaco, essa é a forma silvestre, o homem invadiu o espaço, ele acabou, então, se infectando. E aí, gente, a gente tem um problema. O que vai acontecer nessa questão aí? O homem invadiu o espaço, muito bem. Às vezes a pessoa viajou para um outro local. A gente sabe que a febre amarela, ela está concentrada, se a gente pegar o globo, ela está concentrada no Equador, ali na região tropical, né, do mundo. Então, aonde que está? Brasil, região amazônica, né, muitos casos. Você vê que o Ministério da Saúde coloca que praticamente o Brasil inteiro são áreas onde possa haver, então, a contaminação, o risco, né? Só a faixa litorânea ali que acaba havendo ali uma faixa mais de segurança, digamos assim, né? Mas você vê aí, se a gente pegar o globo, a área tropical, né? A região tropical do mundo, você vai ver a África, regiões da Ásia, né? Então, muito cuidado. E muitas vezes a pessoa vai viajar para esses locais e pode, então, estar se infectando, né, com a febre amarela, com o vírus da febre amarela. Por quê? Porque vai num ambiente onde existe uma grande quantidade dos casos. Então, isso aumenta a probabilidade de você estar pegando, então, a doença, né? É muito interessante isso. E quando você vai viajar para um outro país, por exemplo, existe também questões, a pessoa tem que estar vacinada, né? Apresentar documentos mostrando que você está vacinado, que você pode, então, entrar no país e não vai levar o vírus ou vai se infectar naquele local e trazer aquele vírus para a sua nacionalidade, para o seu país de origem, tá certo, gente? Então, muito interessante esse assunto, muito cheio de informações também. Até peço desculpa para vocês aqui se eu estiver avançando no assunto e voltando muito no assunto, tá certo, gente? Então, vamos dar continuidade, então. Vocês viram, gente? Então, nós falamos que a febre amarela é uma doença, né? A Edneia Mello, sempre na audiência com a gente, né? O Ricardo Paulino também na audiência com a gente. Aquele abraço para vocês. Gente, compartilha lá, hein, pessoal, na página, na linha do tempo de vocês aí, que é importante para a informação chegar. Para você que está com a gente também no Instagram, né? Você que está no Instagram também está acompanhando a nossa live de hoje com o tema febre amarela. Então, gente, para você que chegou agora, falamos que a febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por vírus, né? E muitas vezes o mosquito é o vetor. O primata é o reservatório do vírus, muitas vezes na forma silvestre. E existe a forma urbana, que já foi erradicada há muito tempo. Só que a gente está falando que a forma silvestre, ela que tem aparecido, onde as pessoas, né, acabam invadindo o ambiente, acabam se infectando e trazendo isso para a sua localidade. Pode acontecer a forma urbana de novo, Éder? Pode acontecer a forma urbana, claro que pode, né? Basta a pessoa se infectar com a febre amarela e ela vai estar na cidade tem o mosquito Aedes aegypti, que vai acontecer um surto, né, da infecção, então, na sua forma urbana, né? A boa notícia, pessoal, que a principal estratégia de combate da febre amarela a principal estratégia é a vacinação, né? As vacinações. As campanhas de vacinações da febre amarela são muito eficazes,
é uma vacina segura, daqui a pouco a gente vai falar dela, quem pode se vacinar, né? Existem algumas questões, algumas particularidades com relação à vacinação, até separei aqui no meu artigo, que está bem interessante, a questão da vacinação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas felizmente, gente, a febre amarela ela tem a possibilidade de você ter uma vacina, né? E a vacina resolve muito as questões, porque a vacina ela permite que você se imunize, que cause uma imunização no indivíduo e ele não venha a ter a doença, né? Você vai criar anticorpos e quando você vir a ser infectado, os anticorpos que foram criados, né, foram produzidos previamente, esses anticorpos vão atacar a doença e você não vai se infectar. Então a vacinação é fantástica. Eu vou fazer um programa só sobre vacinas, tá certo? A gente vai fazer um Saúde Já só sobre vacinas, pessoal, para tirar todas as suas dúvidas sobre as vacinas, quais devem ser aplicadas, enfim, quais que estão no calendário nacional, né? Muito legal a gente falar de vacina, eu acho um assunto fantástico a vacina, gente. E infelizmente a febre amarela tem a vacina, né? Você pode se vacinar com relação à febre amarela, ela está disponível. E a vacinação funciona o seguinte: você se imuniza, é uma dose, né? É uma injeção subcutânea, é feita com o vírus atenuado. Nossa, o que é isso, né? O vírus atenuado. Você pega o vírus, pessoal, o vírus selvagem, e você vai enfraquecer o vírus selvagem. Olha só como é que funciona a vacina da febre amarela. Como vários outros tipos de vacina. Você pega o vírus forte, o vírus selvagem, e você vai enfraquecer esse vírus. E aí você, depois desse processo de enfraquecimento, você aplica na pessoa. Você não vai causar a doença na pessoa, mas você vai causar um efeito imunológico, onde ela vai criar os anticorpos. E quando você vai se infectar de verdade com o vírus selvagem, você não vai desenvolver a doença. Fantástico, né, pessoal? Né? Muito interessante isso. Eu acho incrível isso. E depois de 10 anos, você recebe uma segunda dose. A Organização Mundial da Saúde fala o seguinte, que uma dose já está resolvido, pessoal. Uma dose da febre amarela já é suficiente. Você já está imunizado, né? Tranquilo. Mas, devido ao Brasil, né, ser uma região tropical, quase na sua totalidade, na sua extensão, o Ministério da Saúde prescreve, orienta que a pessoa tome mais uma dose depois de 10 anos. E aí você não precisa mais tomar nenhuma dose, você está imunizado pelo resto da vida contra a febre amarela. O nosso amigo aí, Belê, Dorival, está na audiência com a gente. Aquele abraço, nosso grande amigo, sempre na audiência, às quartas-feiras, 9 da noite, nosso live pelo Instagram e pelo Facebook Live. Gente, legal então a questão da vacinação, deu para entender? Daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho na vacinação, porque tem algumas coisas que eu tenho que falar sobre ela. Quem que pode ser vacinado, quem que não pode, as recomendações. É importante a gente falar isso, porque isso muitas vezes não é dito para as pessoas e nós estamos aqui com esse caráter informativo para você. Gente, vamos lá então? Vamos falar um pouquinho? Eu falei que a estratégia é a vacinação, falei que existem 2 tipos de febre amarela, o tipo, a tipo silvestre e a tipo urbana, são questões importantes, isso são nuances, são questões que a gente tem que colocar isso para os nossos amigos que estão acompanhando aí, né? E o que acontece então com a infecção? Deixa eu falar da infecção. O mosquito, né, que é o mosquito fêmea, então seja lá, você viu que eu falei vários tipos de mosquito e estou dando um destaque para o Aedes aegypti, né, por causa da questão aí que a gente sempre está falando das outras doenças, então ele também é um transmissor. A fêmea então vai picar a pessoa, tá certo? Vai picar a pessoa e ela vai inocular, né, a glândula salivar da mosquito fêmea, tem lá o vírus, ela vai inocular, ou seja, ela vai colocar esse vírus em contato, então, com a pessoa. O vírus vai chegar no vaso linfático e vai chegar na corrente sanguínea. O vírus da febre amarela, pessoal, ele tem preferência por alguns tipos celulares, em especial células do fígado. Olha só, informação importantíssima, hein, gente? Informação importantíssima, fica na audiência com a gente, compartilha, que essa informação que eu dei agora é importantíssima. O vírus, então, ele é inoculado, né, pela mosquito fêmea, passa pelo vaso linfático, entra na corrente sanguínea e ele tem preferência por algumas células, por alguns tipos celulares, em especial o fígado. Só célula do fígado, Éder? Não, não é só célula do fígado. Tem preferência também por outras células. Por exemplo, eu até citei aqui no meu esquema que está aqui atrás, gente. Então, às vezes eu olho para cá e vejo o meu esquema.
para me orientar. Então são células do fígado, que eu falei, células do coração, pulmão, né, da mucosa digestiva, tá certo? E também até cérebro. E aí o que vai causar? Eu falei em especial células do fígado. E não é à toa que eu estou citando fígado, a palavra fígado toda hora para você, gente. Por quê? Porque o que acontece? O vírus entra nesse tipo celular e ele começa a se replicar, ele começa a se dividir. Essa é uma das funções que o vírus faz. O vírus usa a maquinaria celular, usa toda a estrutura celular, depois que ele entra nela, para se dividir. Ó, Letícia Campos. Abraço, Letícia, acabou de entrar aqui com a gente na audiência. É isso aí, pessoal. Lembrando a você que é legal você compartilhar para aparecer na sua linha do tempo o nosso programa e chegar a informação a mais pessoas. Correto? Então vamos lá, gente. O vírus entra na célula do fígado, ou esses outros tipos celulares que eu citei, e ele começa a se dividir. Ele fica um tempo incubado, né? 3 a 6 dias o tempo de incubação, aí não tem os sintomas ainda. E ocorre um estouro das células. Ocorre um estouro. Depois que ele se multiplica, incha tanto que a célula acaba estourando e muitos vírus são então jogados ali na corrente sanguínea e esses vírus vão avançar, gente. Então o vírus começa a se multiplicar. Imagina um monte de vírus, ele infectou as células, aquela quantidade inicial, aquela carga viral inicial, né? Esse é o termo, carga viral inicial, começa a entrar nas células, as células se dividem, ou melhor, as células, o vírus usa a maquinaria celular, ele começa a se dividir, estoura as células, esse vírus começa a avançar e vai para outras células. E eles gostam também das hemácias, muitas vezes, né? Mas no caso do vírus da febre amarela, essas células que eu citei. Fígado, coração, pulmão, mucosa digestiva, cérebro. No caso da malária, ocorre muito célula de hemácia, né? Por isso que eu falei de hemácia, mas isso com relação à malária. E aí, o que acontece, gente? Eu estou falando muito do fígado. O fígado ele acaba ficando debilitado, né? E aí que vem o termo febre amarela. Como assim, né? Por que febre amarela? O fígado ele acaba sendo afetado e sempre nas doenças do fígado, pessoal, um dos sintomas que a gente tem é o amarelamento da pele e aqui da esclerótica, esse branco do olho aqui, tá certo? Acaba ficando amarelado. Isso nas doenças hepáticas, não só na febre amarela, mas uma pessoa que tem uma cirrose hepática, uma falência do fígado por alguma razão, um câncer hepático, ele não está funcionando mais. Muitas vezes ocorre, então, o amarelamento da nossa pele e o amarelamento da esclerótica aqui do olho, né? Que essa parte branca do olho fica amarelada. Isso é um sintoma de icterícia. Nossa, olha quanta coisa a gente está falando, né? Febre amarela, depois eu parto para icterícia. E a icterícia nada mais é que essa disfunção hepática, onde é o mau funcionamento do fígado e uma das características é, então, esse amarelamento da pele e o branco do olho ali ficar amarelado, né? Então, essa é a principal característica, daí que vem surgir o nome febre amarela, tá certo, gente? Aí que ficou o nome febre amarela, em virtude, então, dessa característica que a doença causa aí, essa icterícia, né? Que é essa disfunção hepática, porque as células do fígado foram atacadas pelos vírus. Tá certo? Só célula do fígado? Não é só célula do fígado. Eu falei de células da camada intestinal, né, da mucosa intestinal. Eu falei de célula cardíaca, né, célula do coração. Eu falei de célula rim, né, miocardite, causando a miocardite, né, então células do coração. Enfim, até células do cérebro também. Tá certo? E a febre amarela, pessoal, ela pode tanto evoluir. Olha só, é importante essa informação, gente. Atenção, saúde já, vem para cá, olha para mim, gente, vem comigo, né? Vamos lá, deixa eu fazer um zoom aqui, né? Fazer um zoom, vem comigo. Febre amarela, pessoal, ela pode evoluir, muitas vezes, passar por despercebido, ser uma virose, tá certo? Ela pode ser uma virose, muitas vezes, e passar despercebido o diagnóstico dela. Muitas vezes o clínico, o médico, ele... é uma virose. E aí a pessoa se curou. Mas muitas vezes a febre amarela pode evoluir para esses quadros que eu falei para vocês, para esses problemas, disfunção hepática, causando problema em coração, pulmão, né? Problema em cérebro, rim. E aí pode levar a pessoa a óbito, né? Tanto gente, que o nosso tema aqui, a gente colocou isso, né? Mais de 120 casos, né? Mais de 40 mortes. Então isso acaba assustando as pessoas, né? É uma doença que merece um destaque.
e ela também é de notificação obrigatória. Surgiu um caso num local, ela tem que ser notificada obrigatoriamente, né, às secretarias de saúde, né, e assim para suas regionais, estaduais, até chegar na federal para ter as estatísticas, né, e o Ministério da Saúde tomar as medidas, as precauções cabíveis aí com relação ao problema. É uma doença de notificação obrigatória, tá certo, pessoal? Mas vocês viram o que eu falei? Muitas vezes, às vezes ela pode evoluir para um quadro de uma virose tranquila, e se curou, mas muitas vezes ela pode evoluir para casos mais complicados, e aí é onde a pessoa vai desenvolver alguns sintomas que eu coloquei aqui para a gente, né? Quais são os sintomas, então? Assim, os sintomas podem ser leves ou evoluir, como eu falei anteriormente, e está aqui os sintomas: febre com calafrios, tá certo? Febre com calafrios, a pessoa apresenta um mal-estar generalizado, a pessoa fica muito fraca, né? Uma prostração, dor de cabeça, e isso está relacionado ali ao período de incubação, né? Do vírus, né? Onde os sintomas ainda não aparecem, os sintomas são brandos. E depois que o vírus se espalhou bastante, né? Aconteceu essa multiplicação dos vírus e afetou outras células, a gente vai ter aí a icterícia progressiva, hemorragias, tá? Comprometimento dos rins, né? Fígado, pulmão, miocardite, que é o problema do coração. A gente vai ter também as encelopatias, né? Desculpa, esse é o termo. E muitas vezes tendo convulsões e delírios, tá certo? Então, a forma mais agressiva, a forma mais complicada, quando a doença avança bastante. Então, olha só, gente, é um caso que merece atenção, é grave, né? Muitas vezes, quando a doença avança para esses níveis, tá certo, gente? Né? O Sérgio, meu amigo, acabou de entrar também, está com a gente aí no nosso programa Saúde Já, né? É isso aí, gente. Olha só. Então, vocês viram, pessoal? Muito legal, né? Para quem entrou agora também, é importante a gente sempre fazer um resumo rápido, né? Vocês viram que a febre amarela, ela está muito sendo comentada agora, ultimamente, nas redes sociais, né? Na mídia, né? Na televisão, você vê o jornal, fala muito dos casos de febre amarela, isso está gerando um pânico nas pessoas, por isso que o nosso programa foi escolhido hoje para tratar desse assunto. E eu falei o seguinte, que existem duas formas, a forma silvestre, a forma urbana, e existe lá a questão da transmissão. É um vírus, ele é transmitido por um vetor, um mosquito, e eu falei aqui os gêneros dos mosquitos, e a forma urbana é o nosso velho conhecido Aedes aegypti. O reservatório natural dos vírus é o macaco, os primatas, né, os macacos, onde está havendo contaminações porque o homem tem invadido, né, as florestas, tem invadido o habitat, né, natural dos... ou seja, dos mosquitos, né, da floresta, dos macacos. O homem tem invadido. E aí ocorre a infecção, então, causando, então, a doença e levando isso para a pessoa. É uma doença que, às vezes, afeta quem viajou, muitas vezes, viajou para uma área de risco e se infectou e acaba trazendo isso para outras regiões. E a principal estratégia são as vacinações. Isso que eu comentei bastante aqui no bloco anterior, né, no período anterior, onde as vacinações é a principal estratégia de combate, onde a imunização é o melhor caminho. Tanto é, gente, que não tem tratamento para a febre amarela, pessoal. Uma vez você infectado com a febre amarela, você não tem, não há tratamento para a doença. Ou melhor, há tratamento, mas não há cura. Não tem como se destruir o vírus, tá certo? Existem tratamentos que são feitos para a pessoa, e a pessoa precisa ficar em observação, precisa ficar hospitalizada muitas vezes, quando a forma da doença evolui bastante. E aí, eu falei os sintomas para vocês aqui, e aí, claro, né? Como é que é feito, então, o tratamento, né? Como eu falei, não existe medicamentos, a pessoa tem que ficar em repouso, em ambiente hospitalar, muitas vezes hidratada. Os cuidados médicos seriam a fim de evitar as complicações. E é feito um tratamento de suporte para essa pessoa, monitorando a pressão arterial, vendo como é que está a hidratação dessa pessoa, enfim, uma série de questões, então, para você garantir a vida da pessoa, sendo hospitalizada, com os cuidados aí, porque a forma da doença é uma forma que pode evoluir até para o óbito, então a pessoa precisa de cuidados, né? Vale aquela premissa básica também, pessoal, não dá analgésicos na forma do ácido acetil salicílico, tá certo, gente? Não pode dar o ácido acetil salicílico nesse caso, porque é a mesma questão, né, dos conhecidos problemas que a gente tem da dengue, chikungunya, né, zika vírus.
você não pode dar para a pessoa que está infectada, nosso amigo Bruno Jacomo Lamarca, o Bruninho, acabou de entrar aqui. Ei, Bruno, aquele abraço para você. Muita gente também no Instagram com a gente, viu, pessoal? No Instagram muita gente entra e sai, né? Dá uma olhadinha no live e acaba saindo. Mas é importante você ficar, pessoal, na nossa live, né? É importante você ficar e muitas vezes no Facebook compartilhar para a informação avançar, a informação chegar a mais pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não tem essas informações. E aqui a gente está no nosso programa com esse caráter informativo, lembrando a você que sempre é importante consultar o médico, né? A gente tem esse papel aqui, um papel informativo, jamais com um diagnóstico. É isso que é importante, tá certo? Salientar para você. E muita gente está aqui no Instagram também, entra e sai, e dá uma olhadinha, né? Pessoal do Instagram também com a gente. Mas vamos lá, pessoal, falando para vocês então que a pessoa precisa estar hospitalizada, muitas vezes na forma mais grave da doença, né? O Sérgio parabenizando pela iniciativa. Obrigado, Sérgio, sempre juntos aqui. Você sabe que pode contar com a gente aqui. A nossa iniciativa é um caráter informativo, nosso programa Saúde Já, né? Que faz muitos anos que a gente traz isso na rádio, agora a gente adaptou para as redes sociais. Então o nosso programa é antigo já, pessoal, né? Saúde Já, presente aqui nas redes sociais, Facebook Live, Instagram, para você. Toda semana um tema de saúde para você. Então vamos lá, gente, vamos voltar aqui para febre amarela, para a gente fechar o assunto aqui na febre amarela. Então, não existe, né, a questão, não tem como você eliminar o vírus, você tem que fazer um tratamento para a pessoa, tratamento de suporte, muitas vezes. Você também não deve dar o ácido acetilsalicílico, isso é importante, porque o ácido acetilsalicílico, ele pode estimular as hemorragias, né? Existem riscos de hemorragias, a pessoa que está com febre amarela, assim como a dengue. Então, a pessoa não pode ingerir o ácido acetilsalicílico, tá certo? A pessoa nunca dê, né? Chegou um vizinho lá, esse remédio é bom, né? Vou dar o ácido acetilsalicílico AS, eu tomo AS, para mim é ótimo. Não tome, tá certo, gente? Porque você pode estar com febre amarela e pode ocorrer complicações, hemorragias e vai agravar o problema, tá bom, gente? Belezinha? Combinado? Outra questão importante aqui do diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico da febre amarela? Muitas vezes eu falei para vocês que o diagnóstico às vezes passa despercebido pelos clínicos, né, pelos médicos. Por quê? Porque às vezes ele pode confundir com uma virose. É muito comum acontecer isso na forma mais branda, né? Claro que a forma mais avançada, mais crônica, a pessoa já está hospitalizada e já vai para o diagnóstico, como eu falei. Mas como que é feito o diagnóstico? Muitas vezes o diagnóstico é com base numa conversa com o paciente. Às vezes ele mora numa área endêmica, onde ocorreu muitas mortes dos macacos, dos primatas naquela área. Então, isso é um indício de que o problema dele pode ser uma febre amarela, né? Às vezes ele viajou para um local também, né? Uma área, por exemplo, fez uma viagem para um país tropical, né? Ou uma área do Brasil, eu falei do Acre, por exemplo, a Amazônia. Então, às vezes ele se infectou, né, com a febre amarela, com o vírus naquelas regiões, bem que, como eu falei, né, quase a totalidade do país existem, então, riscos de se infectar com a febre amarela. E muitas vezes o diagnóstico, né, para você saber com certeza, né, a Mai Polifite, né, a Maíra está aqui, abraço para você. Olha só, muitas vezes, né, essa questão, então, do diagnóstico é feito, então, exames laboratoriais, o PCR, o ELISA, que são exames mais específicos para você saber certinho se a pessoa tem o vírus, tá certo, pessoal? Então, muito legal essa informação, isso é o diagnóstico para você saber realmente se você tem a febre amarela. São exames laboratoriais que são feitos para você ter certeza. Muitas vezes cultura também, né, em laboratórios, exame de cultura, para você saber se o vírus é da febre amarela ou não. Isso é importante para a pessoa ter certeza, para o médico que está tratando ter certeza do diagnóstico, tá certo? Legal demais, né, pessoal? O nosso tema aqui, febre amarela, muito importante aqui o tema de hoje, né? O Luiz Vanderlei aqui também, muito bom ter essas informações. Obrigado, viu, Luiz? Sempre na audiência com a gente. Importante você, meu amigo, minha amiga que está na audiência, compartilhar. E para você que está no Instagram também, né? Tá com a gente aqui, né? O pessoal, né? Olha, explicou muito bem, de extrema importância neste momento. Obrigado, viu? Olha, eu fico contente quando a pessoa fala que eu expliquei bem, pessoal. Porque às vezes eu tenho uma noção, muitas vezes eu assisto o vídeo, depois eu fico confortado que as informações foram colocadas, encaixadas para as pessoas, né?
porque às vezes eu acho que eu estou sendo confuso, né? Eu estou aqui externando a minha opinião para vocês, meus amigos, minhas amigas aqui das redes sociais, né? Eu estou aqui externando a minha opinião para você. Eu fico preocupado muitas vezes se eu estou sendo didático, né? O suficiente para você entender o nosso tema, né? Mas eu fico contente que as pessoas gostaram e acharam informações relevantes, importantes. Esse é o programa Saúde Já, pessoal, semanalmente, toda quarta, às 9 da noite. Né? Um abraço aqui, um beijo para Fabi Lima, né? Mandou as carinhas dando risada aqui para gente. Muito legal. Letícia, parabéns, Éder, está sendo um ótimo tema, um assunto que está pegando, né, no Brasil. Isso mesmo, Letícia, né? Por isso que a gente escolheu, né? Um abraço para você, Letícia Campos, nossa grande amiga. É importantíssimo, né? A questão de você passar esse tema hoje nas redes sociais aqui, porque está falando muito, né? Você liga o Jornal Nacional, é a questão da febre amarela, isso acaba gerando um pânico na população, mas vocês viram que o tema está tranquilo, né, gente? A gente não precisa ter pânico também. E a ótima notícia é que a febre amarela ela tem prevenção, a vacina, gente. A vacina é tudo de bom, né? Uma doença que não tem vacina, a gente sofre tanto com a dengue, que está sendo sintetizada uma vacina. O nosso amigo Henrique, formidável, sucesso amigo, grande amigo Henrique, aquele abraço para você, né, que eu tenho muita estima, né, nosso amigo, nos formamos juntos aí em Ciências Biológicas, né, ele com uma formação sempre com notas elevadíssimas, nosso amigo Henrique, né, abração para você, né, sempre muito didático nas explicações também, que o Henrique, né, professor aí, sempre está com a gente aí e a gente acompanha também você nas redes sociais. Né? A gente ficou aqui, um pedido de casamento aqui, pessoal. Tudo de bom, né? O pessoal sempre com a gente aqui. Fabi Lima, show, Éder. Isso aí, obrigado, Fabi, pela audiência. Né? Nossa, sempre conversando comigo aqui, praticamente todos os dias. Né? E o tema de hoje também mandei para várias pessoas, inclusive para você, Fabi, antecipadamente, né? O tema, para a pessoa se ligar, já que quarta-feira tem programa Saúde Já. Gente, vamos finalizar aqui uma questão importante da vacina, né? Eu acho importante a gente falar a vacina. A vacina pode ser tomada, todo mundo pode tomar vacina, gente? Todas as pessoas? Então tem algumas questões importantes que eu tenho que falar para vocês. Felizmente tem a vacina age, eu expliquei para vocês como é que ela funciona, ela age de uma maneira muito segura, mas existem alguns casos que a vacina não deve ser ministrada. Então, por exemplo, pessoas muito idosas, né, com mais de 60 anos, existem algumas recomendações, o médico vai avaliar, vai colocar na balança se é importante vacinar aquele indivíduo ou não, que pode causar algumas reações, né, algumas reações indesejáveis. Então é importante. Crianças também, menos de 6 meses, não é recomendado. Existem crianças, o médico muitas vezes prescreve, pede, né, para as mães vacinarem as crianças. Muitas vezes a criança mora em áreas endêmicas, mora em regiões tropicais, né, como a Amazônia, por exemplo, Mato Grosso, e ali a criança, já com 6 meses, já recebe a vacinação. O protocolo geralmente é 9 meses. Depois, passou mais 4, 5 anos, mais uma dose de reforço. Então, para a criança, porque a criança ela é mais suscetível, né, pessoal? Imagina uma febre amarela numa criança, por exemplo. A criança que está com o seu sistema imunológico ainda em formação, né, ainda em desenvolvimento. Então, cuidado com as crianças e cuidado com os idosos também. Quem mais que tem que ter algum pré-requisito com relação à vacina? Pessoas imunodeprimidas, que estão passando por tratamentos quimioterápicos, por exemplo, tem um câncer, está fazendo uma quimioterapia. Então, esses medicamentos, esse tratamento deixa a pessoa muito imunodeprimida. E aí a pessoa pode vir a ter complicações, porque eu falei que a vacina, pessoal, pega o vírus selvagem, é atenuado, né? A gente fala que é uma vacina atenuada, o vírus é atenuado, ele fica enfraquecido e aí você aplica na pessoa. Muitas vezes a pessoa está tão fraca, está tão debilitada, que a vacina pode causar problemas, né? Pode causar problemas aí, né? O Dorival Camargo, muito bem, né, meu amigo? É isso aí, na audiência com a gente. E pode causar, então, problemas. Quem mais? Pessoas imunodeprimidas. Por exemplo, a pessoa tem AIDS, a pessoa tem câncer, está fazendo um tratamento, está usando cortisona, né? Tratamento com cortisona, corticoterapia. Isso também são fatores que o médico vai avaliar e muitas vezes não é recomendado. Mulheres grávidas também, outro assunto importante, né? A mulher grávida não é recomendada a vacinação, porque existem estudos, faltam estudos com relação à questão, porque o vírus pode atravessar a barreira placentária, então
como não há segurança com relação a isso, muitas vezes a vacina não é recomendada para mulheres grávidas, né? Legal, pessoal? Interessante as informações, né? Muito bom. A gente, como farmacêutico aqui, como biólogo e farmacêutico, muito bom as informações aqui para você se ligar nesse assunto que é a febre amarela, né? Não vamos confundir febre amarela, né, com malária. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Inclusive a malária eu acho que merece também destaque, merece um programa Saúde Já também sobre esse tema, né? Lembrando a você que eu separei cuidadosamente os temas, hein, gente? Você pode sugerir temas pra gente, você pode mandar aqui pra gente inbox, né, na nossa página, curta a página Edermiano, a página Figura Pública, que tem muita informação lá, né? Toda semana um tema de saúde a gente vai trazer aqui para você ao vivo, né? As pessoas têm agora o costume de fazer as suas lives, né? Cada um com a sua informação, com a sua habilidade. Eu quero trazer um tema de saúde para você semanalmente, junto aqui para você que segue a nossa página Edermiano. Então curta lá, tem um lugarzinho lá na página, pessoal, né? Só falar um pouquinho para vocês. Tem um lugarzinho na página lá que você coloca convidar amigos. Aí você convida os seus amigos. Muita gente vai curtir também. Isso vai agregando curtidas e que a informação vai chegando a mais pessoas. Gostaria encarecidamente que você fizesse isso para a gente, né? E quando a gente estiver ao vivo também, compartilhar a live, porque ela pode atingir mais pessoas, né? Minha assessoria também está compartilhando nos grupos, sempre com você, né? Legal aí o pessoal da minha assessoria ajudando a gente, compartilhando nos grupos, para a informação chegar para mais pessoas. Isso é formidável, isso é importante, a informação chegar para mais gente, né? O pessoal do Instagram também, aqui eu estou com duas câmeras, hoje eu olho para cá, o pessoal do Instagram com a gente também, no Instagram com essa ferramenta maravilhosa que é o live, que você pode estar fazendo então a transmissão ao vivo e explicando um tema, no caso hoje a febre amarela que a gente está tratando aqui. Quarta-feira que vem com mais tema para você. Gente, fazer um resumo rápido para finalizar. Febre amarela, então, uma doença infecciosa causada por vírus, pessoal. Existem dois tipos, né? A forma silvestre e a forma urbana. Não vamos esquecer isso. Lembrando que a forma urbana ela já foi erradicada desde 1942, a gente não tem casos mais notificados no Brasil, né? Isso é muito bom, graças a todo o empenho, né, das secretarias de saúde, de todas as repartições de saúde. A nossa amiga Olga Camargo entrou aqui com a gente. Grande Olga, nossa amiga, que a gente tem muita estima. Então, lembrando a você que existe a forma silvestre, a forma urbana já foi praticamente erradicada, mas isso não significa, né, que ela não possa voltar, já que a gente explicou aqui todo o método, né, de transmissão. E o primata, pessoal, é o vetor, é o reservatório do vírus, e o mosquito é o vetor transmissor, tá certo? Então é importante a gente colocar isso. Gente, falando do mosquito, pessoal, vamos falar um pouquinho. A Luana Machado acabou de entrar aqui na nossa live, né? Um grande abraço, né, para nossa amiga Luana Machado, para toda a família, né? Luizão, né? Nilza, toda a família aí, né? Aquele abraço para vocês. E olha só, gente, falando um pouquinho do mosquito, né? O que acontece, pessoal? Gente, sempre é falado isso, pessoal, sempre é falado. Eu quero finalizar com isso, né? Estou falando a informação, falei dos sintomas. O Gimon, Rafael Jimenez, o Gimon, nosso grande amigo, também está aqui na nossa live, né? É importante compartilhar, hein, gente? Para você que está entrando agora, compartilha também, joga lá na sua timeline, para a informação chegar lá para mais pessoas, né? A Luana Machado, muito bom, Éder. Obrigado, viu, Luana? Muito legal ter você na nossa audiência também. E olha só, gente, falando um resumo, né? A gente falou dos sintomas, falou que muitas vezes ela pode ser uma virose fraca e passar despercebida, a pessoa se curar e não ter o problema, mas muitas vezes ela pode evoluir para casos mais graves e causar até óbito, né? É importante isso. E outra coisa, pessoal, para você que entrou agora, febre amarela. Por que o nome febre amarela? Justamente porque o vírus, uma das células preferenciais de ataque, né, do vírus são as células hepáticas. E aí vai causar problemas no fígado, vai causar disfunções no fígado, levando à icterícia. E aí, dos sintomas da icterícia é o amarelamento da pele, aqui da esclerótica, que é o branco do olho. Ocorre um amarelamento, esse branco do olho aqui, pessoal, tá? Ocorre um amarelamento e da pele e desse branco do olho também, onde característico, então, a pessoa fica amarelada. Por isso que o nome febre amarela. Ocorre uma grande febre também pelo período de incubação do vírus. Enfim, são questões importantes que a gente está salientando.
Agora, pessoal, falando aí da questão do mosquito, né, que é o vetor transmissor. Gente, mosquito, pessoal, a gente fala o ano inteiro do mosquito, né? O ano passado, muita questão relacionada ao Zika vírus, né, chikungunya, né, febre chikungunya, o Zika vírus e a dengue, né, que todo ano preocupa a gente. Essas doenças, pessoal, infelizmente, elas não têm vacinas. Ela não é igual a febre amarela. A febre amarela, você vacinou a pessoa, você fez um programa de vacinação, você imunizou aquela população está salva, né? E o Brasil ainda faz um reforço. A Organização Mundial de Saúde diz que você toma uma dose, você está tranquilo, né? O Brasil ainda vai além, pede para as pessoas, depois de 10 anos, voltar no posto de saúde e se imunizar, né? Aí você está tranquilo. Então, é um reforço que existe. Então, vacinou, está tranquilo, gente. Aquela população está tranquila. As crianças, né, que ainda não foram vacinadas, é importante vacinar, já que está havendo surto em muitas regiões. Se você vai viajar também, é importante estar com suas vacinas em dia. Agora, dengue, chikungunya, que eu estou falando para vocês, né, o Zika vírus, que foi tão falado, né, no ano passado, né, e existe uma relação entre o Zika vírus e os casos de encefalia, microencefalia, que nós vamos até falar isso num programa especial. Eu quero falar isso num programa especial, eu não quero adentrar nesse detalhe agora. Mas onde que eu quero chegar? É o mosquito, gente. Mosquito transmissor. É isso que eu quero falar para vocês. Todos estão relacionados ao mosquito. E aí, gente, mosquito, né? O que vai estar falando tanto do mosquito, da dengue, enfim. Por quê, pessoal? Porque o mosquito é o vetor. Uma vez você eliminando o vetor, você vai eliminar o ciclo da doença. E aonde eu quero chegar? Gente, olha quanta chuva a gente está tendo, né? Aquele cuidado que você tem que ter na sua casa, pessoal. Você tem lá um foco de uma água parada, o que o mosquito gosta? Água parada, ele precisa se reproduzir. Então, se tiver lá uma pequena porção de água parada, gente, aquilo lá vai gerar então um mosquito. E muitas doenças irão então afetar as pessoas aí, o vizinho, né? Eu sempre ando pela cidade, né? Fazendo as entregas, meu cotidiano farmacêutico, visitando os nossos amigos. Hoje eu estive na Ouro Branco, né? Para você que é aqui de Taquarituba, e muita gente está na audiência com a gente e não é de Taquarituba. Mas para você que é de Taquarituba, hoje eu estive na Ouro Branco, ontem eu estive na Vila São Vicente, e eu até comentei isso com as pessoas, né? Um cuidado que a gente tem que ter. Muitas pessoas falam, tem locais que houve entupimento ali da boca de lobo, por quê? Porque houve um acúmulo de lixo. Muitas vezes as pessoas não estou apontando quem jogou, mas muitas vezes houve um acúmulo de lixo naquele local, isso vai gerar água parada, né? Muitas vezes tem entulho. Eu passei por alguns terrenos, tinha entulho, e aquilo é foco de proliferação de mosquito, pessoal, e pode gerar muito mosquito naquele local, e aí vai afetar. Então, às vezes, o seu quintal está limpo, mas o quintal do vizinho não está. Então, essas são as questões que eu quero chegar com relação à proliferação do Aedes aegypti, do mosquito. Então, por isso que eu estou chamando muita atenção de você, né, meu amigo telespectador, pelo Instagram, pelo Facebook Live, da conscientização do mosquito. Não basta as autoridades competentes tirarem o entulho, por exemplo, limparem o terreno, enfim, ou a pessoa, o seu terreno. Mas, na verdade, precisa também de uma ação conjunta das pessoas para a gente eliminar os focos do mosquito. Como eu falei, uma pequena porção do mosquito, uma tampinha de garrafa, por exemplo, se ela tiver ali as condições ideais, pode o mosquito ali botar o seu ovo e proliferar e gerar novas larvas, enfim. Então, muito cuidado, né? Um cuidado que a gente tem que ter com relação a isso. Por isso que eu bato muito nessa tecla. E quando a gente chegar também com os assuntos da dengue, do Zika vírus, né? Chikungunya, vou fazer um programa especial. Mais uma vez a gente vai falar disso. Porque se você elimina o vetor, a gente fala que o mosquito é o vetor, se você elimina o vetor, você elimina o problema da doença, você consegue minimizar os casos, e isso é muito bom, é bom para a saúde, é menos internação de pessoas, é a saúde funcionando melhor, né? Esse é o nosso recado que eu tenho para você, né? Olha só que legal aqui o pessoal, né? Boa noite, as informações muito importantes para nós, cidadão de Taquarituba, a Olga Camargo aqui, muita gratidão. Eu que agradeço você, a Olga, da audiência, né? De estar com a gente, minha amiga, né? Olha, a Maria José aqui também, muito legal, boa noite, abraços para vocês também. Sueli Massaruti, onde tem muitas casas, como uma vila, não deveria ter mangueirão de porcos, isso virou um inferno, pernilongos, bicho e barbeiros, justamente, né? Muito cuidado, né? Temos que ter um cuidado, né, com isso, criadouros, né, onde possa existir ali condições
para se proliferar mosquitos, proliferar insetos, né? Ela colocou o barbeiro é um tipo de inseto, é um artrópode, né? É um percevejo, digamos assim, uma linguagem mais popular, que pode transmitir doenças, inclusive a doença de Chagas. A gente também merece um programa desse. Então, muito bem lembrado aqui a Sueli Massaruti, pelas informações com a gente, também a vigilância sanitária, que muitas vezes precisa olhar locais, né, que passam despercebidos pela gente, né? E você também, meu amigo, minha amiga, que está no telespectador, também pode olhar isso. Às vezes você pode dar uma chegadinha no seu quintal, ver se está tudo ok, ver se o seu vaso de planta está ok, né? Você pode dar uma fiscalizada, você vai ajudar bastante aí a evitar os novos casos de dengue, né? Não só dengue, como febre amarela, ou seja, do mosquito, o mosquito sendo transmissor, sendo um vetor da doença, tá certo, gente? Luiz Henrique Amaro, o que fazer com aquela construção abandonada? Exatamente, né? Muito complicado, né? Bem lembrado também aqui em Taquarituba. Obrigado por lembrar a gente, né? Construções, terrenos, né? A gente não sabe, a gente passa muitas vezes rapidamente pelo local e muitas coisas estão fora dos nossos olhos, muitas coisas estão fora do nosso campo de visão. E às vezes tem lá um pneu caído para lá de dentro, às vezes tem lá uma lata, né, caída. A gente não sabe, né? A gente precisa fazer uma avaliação, né, uma fiscalização mais efetiva. Isso é importante, a população, né, pessoal? Não só esperar autoridades, mas a gente, né, também dar uma olhada e, claro, chamar as pessoas, chamar as autoridades também para estar ajudando nessa questão. Isso é importantíssimo. Faço das suas palavras minhas palavras com relação a isso, né? O Ni Sá, abraço, Ni, né? Cuidando do neném aí, né, Ni? Ei, abração para você. Entrou na nossa audiência aqui com a gente, a Maria Victória Pinho, tema importantíssimo. Obrigado, né, Maria, por estar na audiência com a gente, né? Pessoal, legal? Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas aqui, né? Como é que está o nosso tema, o nosso tempo, né? A minha assessoria, como é que está o nosso tempo, né? Nós temos aí alguns minutos ainda, para não ficar muito extenso, né? Muita gente fala, não, Éder, né? Aqui o assunto vai avançando, gente. Então a gente vai avançando aqui no assunto e vai adentrando a noite aí com relação a essa live, né, pessoal? Então, muito importante aqui, ó, o pessoal pedindo providências, né, para analisar com relação, com certeza, né? Isso é importante, a gente já está tomando as providências, fazendo as indicações necessárias, né, Sueli, com relação a isso, para a gente tomar cuidado com relação a essas questões aí, esses focos da dengue. E a gente vai voltar nesse debate, pessoal, né? A gente vai voltar nesse debate com relação ao mosquito da dengue, porque eu quero falar sobre isso. Eu estou deixando esse tema porque a gente está nas estações das chuvas e o acúmulo de água é um tema importante. A gente vai voltar nisso, né? A gente vai tratar de outros temas, depois a gente vai voltar a falar um dia especial só sobre a dengue. E eu quero fazer esse debate com vocês, porque a nossa live serve para isso. Pessoal, legalzinho o tema de hoje? Febre amarela, um tema fantástico, né? A gente colocou aqui um tema para você. Eu espero que tenha sido didático, né? O nosso tema de hoje, a febre amarela. Então, a Thaís Campos, abraço para você, Thaís, entrou com a gente aqui na audiência. Então, falamos hoje da febre amarela, desse problema de saúde pública, essa doença que ela é obrigatoriamente notificada, sempre que ocorre um caso, ela é obrigatoriamente notificada, que é importante você ter as estatísticas a respeito da febre amarela. Então, é uma doença causada por um vírus, o reservatório é o macaco, né, os primatas, por isso que às vezes ocorre muita morte de primatas, né, perto das áreas afetadas ali, onde está o foco da doença, né? Então, é importante a gente colocar essas questões envolvidas nisso, né, com relação à febre amarela, esse problema grave que está afetando as pessoas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Gostaria muito que vocês compartilhassem a nossa live. Ela vai ficar disponível aqui na nossa timeline aqui do Facebook, né? Na página Edermiano, a página Figura Pública, criada carinhosamente para você que segue a gente, para você que está com a gente, né, toda semana. Então são informações importantes, né? O Luiz Henrique colocou aqui, não são os macacos, né? São os mosquitos. Isso mesmo, Luiz, né? O macaco, né? O primata é só o reservatório do vírus, né? E os mosquitos que atacam a gente, né? Bem lembrado, né? A gente falou isso, claro. Então o primata, né? O macaco, ele é o reservatório do vírus e o mosquito pica então o macaco
e ele fica contaminado pelo vírus, digamos assim, o mosquito. E quando o mosquito vai picar outro macaco, a gente tem uma transmissão macaco, mosquito, macaco, tá certo, gente? Essa é a forma silvestre da febre amarela. Mas a gente pode ter uma infecção onde o vírus picou o macaco tem o vírus, e esse mosquito, então, transferiu para o homem, causando a doença. Tá certo, gente? O pessoal do Instagram aqui já foi encerrado, tá bom, pessoal? Então, obrigado pela audiência. Gente, muito obrigado pela audiência aqui, para você que está com a gente, né? Você vai lá na nossa página, Figura Pública, uma página que está carinhosamente criada para você, que tem muita informação lá, né? Vamos trabalhar para Taquarituba sempre. Isso mesmo, Luiz. Isso é para isso que a gente está aqui, né? Nossa querida cidade. E também para você que acompanha o nosso programa, para você que é de fora, para você que é de outra cidade. Obrigado, né? Por estar com a gente na audiência. Um tema de saúde muito importante que a gente colocou hoje, que é a febre amarela. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha lá. Pede para os seus amigos curtirem a nossa página. Tá certo, gente? Obrigado. Pessoal, semana que vem, mais temas de saúde para você, mais programa Saúde Já. Quarta-feira, às 9 da noite, eu vou trazer para você mais um tema, vou avisar antes os nossos amigos aqui das redes sociais. Valeu, pessoal, aquele abraço.